Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia pra você que tá ouvindo a gente. Hoje no Empresarial, o TJ de São Paulo anulou uma sentença arbitral por vínculos não revelados. E no penal, uma brasileira foi detida em São Paulo após alerta da Interpol e liberada horas depois. No trabalho, a justiça confirmou justa causa por racismo recreativo em grupo de WhatsApp. E no administrativo, o TJ da Bahia barrou o aumento unilateral de jornada de uma servidora com 20 anos de casa. E no consumidor, um aplicativo de transporte foi condenado depois que uma passageira teve o celular furtado durante corrida de mototáxi. Para entender como tudo isso aconteceu, fica aqui com a gente. Mas antes de ir pro episódio, Laísa, temos que lembrar que hoje é dia da consciência negra, né? E temos uma infeliz coincidência de ter um caso de racismo em pleno dia aqui do podcast da consciência negra. Realmente é um momento onde a gente precisa parar, refletir, e por isso, no final desse episódio, a gente vai indicar 5 filmes para você assistir nesse feriado. Isso só ressalta a importância desse dia e da conscientização de todo o Brasil, né? Então vamos trabalhar para que tenha menos casos como esse. Isso aí. Antes da gente começar com as nossas notícias, eu quero ler o comentário do Reinaldo. Ele falou assim: bom dia, gostei muito das matérias sobre LGPD, que hoje é um ponto muito importante para todos, e sobre o Banco Master, para que possamos entender melhor o que está acontecendo. Os 2 pontos falam sobre a responsabilidade jurídica. Ótimo dia para todos. Muito obrigada pela sua participação, Reinaldo. Então já sabem, hoje é feriado, mas ainda assim peguem o seu café, coloquem o fone e bora entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil. E a gente já começa aqui o episódio de hoje falando de direito empresarial e arbitragem. A segunda vara empresarial e de conflitos de arbitragem do TJSP anulou uma sentença arbitral ao constatar que 2 árbitros deixaram de revelar vínculos profissionais relevantes com o advogado de uma das partes. O caso envolve a construção do Hotel Fasano Frade, em Angra dos Reis, e a incorporadora autora alegou que só descobriu esses vínculos depois do julgamento, o que, segundo a decisão, comprometeu a confiança na imparcialidade do tribunal arbitral e violou o dever de transparência previsto na lei de arbitragem. Nos autos, foi apontado que os mesmos árbitros atuavam simultaneamente em outro painel arbitral da Câmara de Comércio Internacional, a CCI, cujo presidente era justamente o advogado da parte adversa, e que eles próprios indicaram para presidir aquele tribunal paralelo. Nada disso foi revelado durante o procedimento referente ao empreendimento hoteleiro. Para o juiz, não se trata de mera formalidade. A ausência de revelação por si só já viola o devido processo legal, porque impede que as partes avaliem se devem ou não impugnar os árbitros. A decisão também enfrentou a questão do prazo para pedir a anulação da sentença arbitral. Embora a lei de arbitragem preveja prazo decadencial de 90 dias, o magistrado aplicou a teoria da actionata, entendendo que a contagem apenas começou quando a parte teve ciência efetiva da omissão. Esse conhecimento, segundo o processo, ocorreu em sessão pública de outro caso, na qual foram identificados comportamentos semelhantes envolvendo os mesmos árbitros e o mesmo advogado. Diante da omissão de informações relevantes e da descoberta tardia por fatos externos ao procedimento original, o TJSP considerou indispensável anular a sentença arbitral. O caso reforça que o dever de revelação abrange qualquer fato capaz de gerar dúvida justificável sobre a imparcialidade e serve de alerta para empresas, árbitros e advogados. A falta de transparência sobre relações profissionais ou de cooperação podem levar à nulidade do laudo e à necessidade de reinício do procedimento, com mais custos, insegurança e demora na solução do conflito. Sabe quando você estuda, você tá aí horas sentado na sua escrivaninha e parece que nunca sai do lugar? Todo mundo já passou por isso, eu sei, mas ninguém precisa ficar preso nesse ciclo. No dia 29 de novembro, das 9 às 12 horas, a Lúcia Aslan vai mostrar como estudar de um jeito que realmente funciona para concursos e para a OAB. Nada de promessa milagrosa ou atalho impossível. É método, clareza e disciplina. Se você aí sente que está sempre recomeçando do zero, esse encontro gratuito pode ser o divisor de águas da sua preparação. Quem aprende a estudar direito, passa. Quem não aprende, continua só tentando aí. Quer mudar de lado nessa história? Garanta sua vaga agora pelo link da descrição e descubra como estudar para ser aprovado de verdade.
Bora voltar com as nossas notícias com direito penal e cooperação internacional. Uma brasileira de 29 anos, Tainara Caroline Santos Pereira, foi detida no bairro Casa Branca, em Santo André, após abordagem policial na segunda-feira, 17 de novembro. Consta em sistemas policiais um alerta internacional emitido pela Interpol, a chamada Difusão Vermelha, expedida pela Argentina por suspeita de associação criminosa e fraudes envolvendo cartões de débito e crédito. A informação sobre a detenção foi confirmada pela Polícia Federal. Poucas horas depois, ela foi liberada. A Polícia Federal explicou que no Brasil não havia mandado de prisão contra Tainara, nem representação formal ao Supremo Tribunal Federal para cumprimento de mandado de extradição ou de prisão provisória. Como se trata de brasileira nata, a Constituição Federal veda a extradição. E em situações desse tipo, o caminho possível é a transferência de processo ou execução de decisão estrangeira. Não há prisão automática apenas com base no alerta internacional. Durante a abordagem, os agentes não encontraram bens ilícitos nem documentos adulterados com a detida. A ocorrência foi registrada e as informações encaminhadas à própria Interpol. A difusão vermelha indica a existência de ordem de prisão em outro país, mas para produzir efeitos aqui no Brasil, depende de autorização judicial brasileira adequada, não bastando a mera comunicação internacional. Do ponto de vista jurídico, o episódio ilustra a complexidade da cooperação penal internacional e os limites impostos pela Constituição brasileira. Mesmo diante de um alerta da Interpol, a prisão em território nacional exige decisão prévia de autoridade judicial brasileira competente. O caso reforça que difusões vermelhas não garantem por si sós a custódia no Brasil. É necessária articulação formal, representação adequada e respeito aos direitos fundamentais da pessoa envolvida. Bora falar de direito do trabalho e discriminação racial. A 48ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte manteve a justa causa aplicada a uma profissional de educação física que participava de um grupo de WhatsApp onde eram trocadas mensagens de teor racista contra um colega. A juíza aplicou o protocolo para julgamento com perspectiva racial do CNJ, entendendo que as condutas não eram meras brincadeiras, mas prática discriminatória capaz de romper a confiança necessária à relação de emprego. Segundo os autos, os integrantes do grupo criaram uma tabela de pontuação negativa, em que a cor da pele do trabalhador-alvo era usada como motivo de ridicularização, com mensagens, figurinhas e apelidos depreciativos em contexto reiterado de discriminação. A decisão também registrou que a empregada não demonstrou mudança de postura após a denúncia interna, o que reforçou a gravidade da conduta. A magistrada destacou que vínculos de afinidade entre os participantes não afastam responsabilidade. No ambiente de trabalho prevalece o dever de respeito à dignidade da pessoa humana e de proteção contra qualquer forma de discriminação. O regulamento interno da empresa previa penalidades para condutas contrárias aos valores de respeito e igualdade, o que legitimou a rescisão motivada. Alegações de cerceamento de defesa e de falta de gradação de penas foram rejeitadas, e o pedido de dano moral pela ex-empregada também foi negado. Para profissionais do direito do trabalho, a decisão reforça que práticas de racismo recreativo em grupos digitais, ainda que fora do espaço físico da empresa, podem configurar violação grave dos deveres contratuais e justificar justa causa. O caso também evidencia o uso do protocolo do CNJ como ferramenta para identificar discriminação racial travestida de humor e reafirma o dever do empregador de coibir condutas discriminatórias em linha com uma jurisprudência que tende a considerar manifestações racistas incompatíveis com a continuidade da relação de emprego. Nossa próxima notícia é de direito administrativo e jornada de servidor. O Tribunal de Justiça da Bahia suspendeu o ato de um município que aumentou de forma unilateral a carga horária de um auxiliar de odontologia de 20 para 40 horas semanais. Ela ocupa esse cargo já tem 2 décadas e alegou que a mudança foi feita sem reajuste proporcional da remuneração e de modo incompatível com outro vínculo público que já mantinha. Ao analisar o agravo de instrumento, o relator entendeu que estavam presentes os requisitos para a tutela provisória e mandou manter, por hora, a jornada original de 20 horas, para evitar prejuízo funcional e financeiro. A decisão se baseou no artigo 37, inciso 16, a linha C da Constituição Federal, que trata da compatibilidade de horários na acumulação lícita de cargos públicos,
e no princípio da segurança jurídica. O relator destacou que ampliar a jornada de 20 para 40 horas representa mudança relevante nas condições de trabalho. E nesse contexto, essa alteração unilateral poderia afetar a situação consolidada da servidora ao longo de mais 20 anos de exercício, exigindo exame mais cuidadoso. O magistrado também mencionou divergência jurisprudencial sobre a aplicação da Lei nº 3.999/61 aos auxiliares de odontologia e entendeu que o recurso precisava ser analisado com mais profundidade na ação principal. Por isso, concedeu liminar para manter a carga de 20 horas até o julgamento de mérito, ressaltando que mudanças de jornada em casos assim devem observar a compatibilidade com outros vínculos, a integridade de direitos já estabilizados e o regime legal aplicável. E para nos ajudar com essa questão, a gente fez a seguinte pergunta: como a Justiça do Trabalho define a responsabilidade por condutas racistas praticadas fora do ambiente físico de trabalho, em grupos de colegas? E quais critérios determinam a justa causa e a negativa de indenização por dano moral, sobretudo quando não há mudança de conduta após a denúncia interna? Quem responde é a nossa convidada Gisele Freitas de Castro Carvalho, advogada e pós-graduanda em Direito do Trabalho e Empresarial. A jurisprudência trabalhista tem entendido que o racismo não fica do lado de fora só porque aconteceu fora da empresa. Quando a conduta envolve colegas de trabalho, mesmo em grupos privados de WhatsApp ou entre pessoas com afinidade, ela acaba voltando para o ambiente profissional, influenciando o clima, afetando a dignidade do trabalhador-alvo e comprometendo a convivência no dia a dia. O espaço digital também é a extensão do ambiente laboral, quando existe vínculo entre os participantes e quando a conduta repercute diretamente nas relações de trabalho. Esse entendimento vem sendo reforçado pelo protocolo do CNJ para julgamento com perspectiva racial, que ajuda a identificar práticas que muitas vezes são apresentadas como piada, mas que na verdade configuram racismo recreativo. Assim, mesmo fora da empresa, a responsabilidade não desaparece, porque o impacto no ambiente de trabalho é real. A justa causa foi mantida porque alguns fatores deixaram evidente que a confiança necessária para manter o vínculo de emprego tinha sido quebrada. Primeiro, as mensagens racistas não foram um episódio isolado, eram repetidas como figurinhas, apelidos e comentários depreciativos sobre a cor da pele de um colega. Isso criava um ambiente constante de discriminação, mesmo sendo em um grupo de WhatsApp. Outro ponto decisivo foi mesmo que depois da denúncia interna, a trabalhadora não mudou de postura. Para a juíza, isso mostrou que a conduta não era só grave, mas também continuada. Isso torna impossível manter a fidúcia que sustenta a relação de trabalho. Por isso, não houve necessidade de aplicar advertência, suspensão ou qualquer outra gradação de pena. Em casos discriminatórios, a falta já é considerada grave por natureza. E quanto ao pedido de dano moral feito pela própria autora, ele foi negado porque, nesse contexto, a demissão por justa causa não atinge a honra dela, é apenas o resultado do exercício legítimo do poder disciplinar da empresa, depois de uma conduta considerada grave. A juíza destacou que houve uma apuração interna adequada. O período de 13 dias entre a denúncia e a dispensa foi visto como tempo suficiente para investigar o caso, o que afasta a alegação de cessamento de defesa. No fim, com o conjunto dos fatos, a repetição das condutas, a gravidade das mensagens, a falta de mudança de postura, mesmo após a denúncia e uma investigação regular, reforçou que a justa causa era válida e, por isso, não havia motivo para qualquer indenização. Bora com a nossa última notícia do dia para fechar o episódio de hoje, com o direito do consumidor e plataformas digitais. O Tribunal de Justiça do Amazonas condenou uma plataforma de transporte por aplicativo a indenizar uma passageira que teve o celular furtado durante corrida feita por mototáxi cadastrado no sistema. Segundo a consumidora, o condutor reduziu repentinamente a velocidade, o que permitiu que o outro motociclista se aproximasse e levasse o aparelho. A empresa chegou a estornar o valor da corrida, mas não reparou os prejuízos materiais e morais. Na defesa, a plataforma alegou que o motorista atua como parceiro independente, sem vínculo de subordinação, e que o furto teria sido praticado por terceiro, como caso fortuito ou força maior, além de sustentar que a segurança pública é dever do Estado. O juiz Jorzenildo Dourado do Nascimento, do 18º Juizado Especial Cível de Manaus, afastou esses argumentos e reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa, entendendo que o dever de segurança integra a própria natureza do serviço e que a falha esteve na garantia de incolumidade da passageira, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. A sentença ressaltou que a alegação de autonomia do motorista não afasta de forma alguma o dever de indenizar, porque a plataforma integra a cadeia de fornecimento e se beneficia diretamente da atividade. Por isso,
Sexto, eventual omissão ou falha na execução do transporte é de sua responsabilidade. O aplicativo ele foi condenado a pagar um valor de R$ 2.800 por danos materiais, valor equivalente ao celular furtado, e R$ 10.000 por dano moral, diante do abalo emocional, da angústia e da sensação de vulnerabilidade experimentados pela vítima. De acordo com a decisão, o caso reforça o entendimento que vem ganhando espaço na jurisprudência. Empresas de transporte por aplicativo podem responder por incidentes ocorridos durante a corrida, mesmo quando envolvem atos de terceiros, sempre que o evento danoso estiver ligado à forma como o serviço é executado. Embora ainda não haja uniformização nacional sobre o tema, decisões como essa evidenciam a tendência de aplicar maior rigor ao dever de segurança das plataformas digitais no transporte de usuários. E por hoje é só, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que ouviu a gente nessa quinta-feira. No começo desse episódio eu falei que a gente iria trazer 5 filmes pra você assistir hoje, no Dia da Consciência Negra. O filme número 1 é Doutor Gama, que é a biografia de Luiz Gama, um homem negro que usou o direito para libertar mais de 500 escravizados. Ele tá disponível no Globoplay. O próximo filme que, na minha opinião, todo brasileiro deve assistir é Cidade de Deus. Um jovem negro chamado Buscapé cresce na favela Cidade de Deus e usa a fotografia para contar o cotidiano violento de onde ele vive. Ele está disponível na HBO Max e também no Globoplay. Agora os próximos 3 filmes são todos da Netflix. M8, Quando a Morte Socorre a Vida, de 2019, Racionais, Duas Ruas de São Paulo pro Mundo, de 2022 e Barba, Cabelo e Bigode, de 2022. Essas são as indicações e se você aí tem mais indicação de filme ou de leitura, deixa nos comentários. E como sempre, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu o ponto aqui com a gente. A Josi Rodrigues, Rê, Bela, Yuri Júlio, Ciborgue, Felipe, Marcela, Vinícius, Martô, que comentou que escuta o podcast há algum tempo, mas ainda não tinha comentado. Muito obrigado pelo comentário. O Diego Lemos, Reinaldo, Guilherme, Nadine, Felipe Galou e Bianca Martins. Muito obrigado a todos que comentaram. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e avalie a gente com 5 estrelas porque ajuda bastante. Compartilha também o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lere. Se cuida, bom estudo e até amanhã.